confissão de fé. Parágrafo 1 disse aqui muitas coisas, né? Principalmente fala sobre os atributos de Deus. Apenas para recapitular, você pode acompanhar na sua confissão, diz o seguinte: o Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro. Então a unicidade de Deus, monoteísmo, né? Apenas um Deus nós cremos, cuja subsistência é em de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por Ele mesmo. Um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita em luz que nenhum homem pode acessar. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, imutável e justíssimo, para a sua própria glória, é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente os buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado, e quem de modo algum terá o culpado por inocente. E grande parte, irmãos, de uma maneira resumida, né? Porque isso aqui é necessário uma série de pregações, de 19 pregações, para falar dos atributos de Deus. Estou trabalhando esse tema lá no tabuão, tá? Os atributos. Estamos na 14ª pregação. Porém, aqui na nossa confissão de fé, ele destrincha todas elas, né? Então aqui você vai encontrar os embasamentos bíblicos que tem aí, tá? Para cada um desses pontos. Ficou faltando aqui 2 atributos para abordarmos o amor e a justiça, que você pode colocar, Isadora, lá no amor de Deus. O amor de Deus está aí, um atributo de Deus. Não é simplesmente que Deus ama, mas que é o amor em si. O amor não é meramente um dos seus atributos, mas sim a sua própria natureza. O amor de Deus não é influenciado. Não há nada nos objetos do seu amor que possa colocá-lo em ação. Não há nada na criatura que possa atraí-lo ou impulsioná-lo. O amor que uma criatura tem por outra se deve a algo existente nelas. Mas o amor de Deus é gratuito, espontâneo e não causado por nada nem por ninguém. A única razão pela qual Deus ama alguém se acha na sua vontade soberana. Deus amou o seu povo desde a eternidade e, portanto, a criatura não tem nada que possa ser a causa daquilo que se acha em Deus desde a eternidade. Existem alguns atributos de Deus que são fortemente conectados ao seu amor. Quem enxuta aí? Ou sabe? Quais são os atributos de Deus que estão em total sintonia com o amor? Lembrando que o amor é a sua própria essência, é o seu próprio ser. E aí, irmãos? Bondade, benevolência, misericórdia e principalmente o quê? Ira? Justiça? Sim, o amor é justo. Graça, irmãos. A graça de Deus é com base no seu amor. Quando eu falo do amor de Deus e que Ele age com esse amor conforme suas vontades soberanas, eu estou falando automaticamente, irmãos, de um amor eletivo, de um amor que escolheu lá em uma eternidade. Então este amor, ele é diferenciado em essência. O que muito se faz hoje, e vimos isso constantemente, é nessa cristandade que transforma o amor de Deus em uma certa indulgência. Correto? Vocês têm percebido isso?
transformado o amor de Deus em uma indulgência, ou seja, acaba sendo uma fraqueza de Deus, o próprio amor dele. Coloca esse Deus, e eles falam, utilizam-se desse atributo. Não, Deus é amor. Em si, Ele é amor. Ele ama fulano, Ele ama ciclano. Não se importa com nada. O amor supera tudo. Então, amados, eu vi uma postagem de um dito pastor, lá do Rio de Janeiro, chamado Henrique Vieira, onde ele disse que a igreja deve pedir perdão à comunidade LGBT. Então, a igreja está em débito, né, para com a sociedade LGBT. Não é o pecador que deve vir a Cristo e pedir perdão, porque a igreja é de Cristo. A igreja é sua noiva. Não, é o contrário. A igreja deve ir ao pecador e pedir perdão ao pecador. Por quê? Qual é o argumento-chave dele? Porque Deus ama a esses também. Ama, inclusive, o pecado. Amados, devemos tomar cuidado. A nossa confissão diz que Ele é amor, porém Ele coloca não só o amor, coloca todos aqueles atributos a qual nós vimos. E vamos observar aqui que este amor é justo. Não confunda o amor de Deus como uma fraqueza, como aquele adolescente que está apaixonado e que está disposto a abraçar qualquer um. Não, esse amor de Deus é justo. Esse amor de Deus é misericordioso. E esse, todos podemos falar, inclusive os ímpios, no que tange a misericórdia comum. O que é a misericórdia comum? É a misericórdia que está sobre todos, o sol, a chuva, as estações, a saúde, o seu trabalho. Então tudo que nós temos é providência de Deus. E essa está sobre todos. Porque sim, tem ligação com o seu amor. Mas quando eu falo de salvação, quando eu falo de eternidade, este amor ele é seletivo. Esse amor é através de uma escolha soberana. E não através de qualquer mérito, de qualquer coisa que exista na criatura. Olha o que é dito aqui. O amor de Deus não é influenciado. Não há nada nos objetos do seu amor que possa colocá-lo em ação. Nada. E não há nada na criatura que possa atraí-lo ou impulsioná-lo. Não existe nada. Nada em nós. Por causa da nossa insuficiência. Por causa da nossa miserabilidade diante de Deus. Somos carentes de misericórdia e da graça de Deus por sermos miseráveis, pecadores que necessitam de salvação. Então Deus olha para nós, não existe nada em nós para que o force. Inclusive em Romanos 9 ele diz: exerço misericórdia com quem? Com quem eu quiser exercer misericórdia. Então isso está, o amor de Deus está totalmente relacionado com a sua soberania, tá? E principalmente, pode passar, tem alguns textos aqui, né? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui está uma base para nós, para falar que este amor de Deus, ele é um atributo comunicável ou incomunicável? Comunicável. O amor de Deus é comunicável. Veja o que João diz. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ainda assim, em 1 João capítulo 4, verso 19, no mesmo capítulo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então tudo que provém em amor, provém do Pai. Tudo que vem do amor, provém do Pai. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Isso aqui ele diz para todos? Isso aqui ele diz para quem? Para a igreja santa e escolhida de Deus. Para quem faz parte dessa igreja. Os predestinados. Então você vê que esse amor em nada nas Escrituras é um amor indulgente. É um amor que faz vistas grossas para o pecado.
Esse amor é um amor eterno, é um amor seletivo e também é transferível àqueles que são seus. Tá bom? Atributos comunicáveis do Senhor. Tranquilo, irmãos? Sobre o amor de Deus? Uma pergunta, uma dúvida até agora? Tudo certo? Felipe? É engraçado porque eu não vejo aonde é pautado, de onde que eles tiram a questão do amor. Por exemplo, eles falam que Deus é amor, mas o que é amor para a pessoa? Porque a gente estava estudando hoje da Natan e a gente estava falando sobre casamento. E aí, o autor começa a falar que para você ter um casamento feliz, você tem que ir para as escrituras, porque ele é o autor do casamento, né? Ele que criou o casamento. Eu acho que isso também pega na questão do amor, né? Aonde está pautada essa questão do amor? As pessoas acham que o amor de Deus é como o nosso, é um amor egoísta. Só que é diferente. Esse amor ele tem que ser pautado nas escrituras. Aquilo que a Bíblia fala que é amor, não aquilo que eu acho que é amor. Porque tudo para eles, Deus é amor, então ele tem que tolerar o pecado, tem que tolerar a injustiça. Então é difícil as pessoas, sem entender as pessoas, porque elas acham que Deus é conforme nós, né, humanos. Minha justiça, então é a justiça de Deus. O meu amor é o amor de Deus. Tudo traz para o nosso âmbito, né? Nivela Deus com a gente e com os nossos sentimentos. Volta ali rapidinho. Ele fala justamente isso, né? Cadê? O amor que uma criatura tem por outra, ou seja, nós, se deve a algo existente nelas. Mas o amor de Deus é gratuito, espontâneo e não causado por nada nem por ninguém. O amor humano, como o Felipe falou, ele sempre está envolvido com um certo aspecto egoísta. Sempre. Sempre. Você ama alguém, e essa é a nossa dificuldade nos casamentos. Porque sempre colocamos algum mérito da outra parte. Ah, você não faz isso, então eu te odeio. Ah, você me agrada, então eu te amo. O amor de Cristo é justamente o inverso. Ele nos amou sem sequer fazermos uma parcela de atos ou feitos para Ele. Nada. Não fizemos nada. Esse é o amor sacrificial. É isso que os maridos têm que aprender. Amar as suas esposas com um amor sacrificial. A qual nível? Assim como Cristo amou a igreja. Então não envolve egoísmo, envolve sacrifício. E sacrifício é olhar justamente para o seu cônjuge e não enxergar nada nele e continuar se sacrificando por ele. É fácil? Não, por isso que é comunicado. Precisamos dele, totalmente dele, para receber esse amor. É com base nas escrituras, irmãos. Tá? Então, as pessoas, muito bem colocado pelo irmão Felipe, estão nivelando esse amor de Deus ao amor das pessoas. Vocês vão ficar claro isso na parte do juízo, né? Da justiça de Deus. Pode passar. Olha aí a justiça de Deus. A justiça de Deus significa que Ele odeia todo pecado e formas de transgressões. E não vai, de forma alguma, inocentar o culpado. Isso está escrito lá no parágrafo 1, correto? Isso é justiça. Isso é justiça. Agora eu te pergunto, como é que a humanidade, como é que a sociedade está abordando o tema justiça? Pessoa hoje que rouba, que saqueia a nação, é livre. É livre. Agora, aquele que defende os princípios da família, aquele que prega realmente o cristianismo, cada vez mais está sendo acorrentado, aprisionado, colocado como homofóbico, colocado como aquele que está separando, segregando. É isso que está acontecendo. Então a justiça de Deus é justamente isso. Olha a definição da justiça de Deus, que Ele odeia todo o pecado e formas de transgressões. Tem aqui a estudante de direito ali, nossa irmã Laura, né? A justiça acaba hoje, você estuda lá, né, minha irmã? Acaba sendo relativo, correto? Interpretativo. Por isso que tem os advogados para tentar minimizar, para tentar dar uma placada naquela situação. Pergunta aos irmãos, com Deus existe isso? Ele olha para o transgressor. Irmãos, se não estiver banhado com o sangue de Cristo, como é que vai ser a interação de Deus com ele? Ele odeia. Ele odeia. Não existe argumentação com Deus.
Existe Cristo e não Cristo. Apenas. Apenas isso. Todo pecado e formas de transgressões ele odeia. E não vai de forma alguma, inocentar o culpado. A justiça de Deus é demonstrada em julgar os ímpios nesta vida e na eternidade. A Bíblia ensina que não só odeia o pecado, mas também odeia os pecadores. E hoje eles querem separar, né? Eles, não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu já li esses textos, mas vamos ler de novo. Abre aí os Salmos aí. Salmo 5 primeiro. Não vamos só modiar não, tá, irmão? Salmo 5, verso 5. O meu já está pintado aqui. Sua Bíblia já deveria estar também. Minha versão é King James. Olha só o que diz aqui no Salmo 5, verso 5. Os tolos não ficarão à tua vista. Tu odeias a todos os trabalhadores da iniquidade. Olha o verso 6. Destruirás aqueles que falam mentira. Opa! Quem que fala mentira? O pecado isolado ou aquele que é o portador do pecado? Destruirás os que falam mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e enganador. Como é que eu vou separar o pecador do pecado? Como? Como é que eu vou dizer que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Dá para separar, irmãos? Vai no Salmo 11 aí agora. Verso 5. O Senhor prova o justo, porém ao perverso e aquele que ama a violência, odeia a sua alma. Como é que está aí, Felipe, na sua? Alma? Mesma coisa? Como é que fica então, irmãos? Deus ama o pecador e odeia o pecado. A forma de amor que é pregada hoje em dia é um amor sem justiça. É um amor sem justiça. E Deus é reto. Por Ele ser santo, 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 Ele é justo. E 100% justo. Não podemos equiparar. A Bíblia ensina, a Bíblia ensina que não só odeia o pecado, mas também odeia os pecadores. Não podemos equiparar o ódio justo e sagrado de Deus com o ódio humano. Porque as pessoas, mais uma vez, equiparam o ódio de Deus, a sua ira, com a ira dos homens. A nossa ira, ela na verdade se chama cólera. A nossa ira é totalmente dominada por sentimentos corrompidos. Deus não tem sentimentos corrompidos. Deus é puro em seu caráter. Ele é santo, santo, santo. Então logo a sua ira e todos os seus atributos são santos. Não podemos fazer essa comparação, irmãos. E que ele é motivado pelo pecado, não podemos falar isso. O ódio de Deus contra o pecador e pecadores foi demonstrado na cruz, em que o Pai enviou seu único filho para morrer uma morte terrível e suportar a ira de Deus. Aí você vai lá no Getsêmani, quando Jesus Cristo ora a Deus, e sua sangue. Qual que foi a agonia de Cristo ali? Por que ele se sentiu agoniado, irmãos? Foi por causa das chibatadas? Foi por causa da coroa de espinho? Foi por causa disso? Ele era um homem de dores. O que tornou Cristo naquele momento angustiado? Você sabe responder essa pergunta? E por quê? Não temos pregado aqui em João que ele é o mesmo em essência e substância que o Pai? Não temos pregado isso? Ou seja, será que ele tinha propriedade para entender o tamanho dessa ira? Jesus estava recebendo aquilo que ele tinha.
Olha que coisa. Ele estava recebendo a ira de Deus e ele compartilhava da mesma ira que Deus. Ou seja, ele sabia, ele entendia que essa ira era algo grandioso. E ele tomaria até a última gota deste cálice. Até a última gota. É isso que deixou ele angustiado. Por quê? Porque Deus é justo. E a justiça de Deus barra amor se resume em Cristo, que não poupou seu único filho. Se você ler Isaías 53, o que diz lá? Deus foi do desejo, foi do prazer de Deus moê-lo. Foi da vontade de Deus moê-lo. Aí você pensa com seu sentimento humanístico, como é que você vai ler, Felipe, Isaías 53 com sentimento humano? Você pegando a Catarina, Natana, e esmagando ela. Não tem nem concebimento, né? Não tem nem concepção uma questão dessa. Mas já pensou? Você esmagando seu filho? Aí você vai em Isaías 53, foi da vontade de Deus moê-lo. Mas por que ele fez isso, irmãos? Porque ele ama os seus eleitos e precisava justificá-los. Então a forma, a expressão de amor de Deus está na cruz. E lendo Isaías 53, você vê que o amor dele nada se compara com o nosso. Porque você não entregaria o seu filho no lugar de ninguém aqui. Isso eu tenho certeza. Por quê? Porque o seu amor é egoísta. O de Deus é incomparável. Ele é justo. Na cruz, tanto a ira quanto o amor de Deus foram demonstrados. Deus não nos perdoa sem sacrifício. Você vai lá em Hebreus, não existe perdão sem derramamento de sangue. Não existe. Em vez disso, ele forneceu um sacrifício que proporcionaria a satisfação à sua santidade e à sua lei. Pergunta aos irmãos, por que somente Cristo poderia aplacar o sentimento de justiça, de ira e de amor de Deus? Ou seja, ser a propiciação. Por que somente Ele? Por quê? Cordeiro perfeito? Porque Ele não tinha pecado? Por quê, irmãos? Somente a justiça divina só poderia ser satisfeita com algo que fosse divino. Se Ele pegasse eu, você, para colocar naquela cruz, não seria equalitário àquilo que Ele sente, àquilo que Ele é. Somente um Deus, e o sangue de um Deus, poderia ser proporcional àquilo que Ele estava querendo fazer. Sendo justo, a sua ira e o seu amor. Por isso que Ele é o único caminho. Porque Ele é Deus. E somente Deus pode aplacar o outro Deus. E não um homem. Esquece aqueles filmes que você vê lá, que sacrifica uma criança ou uma pessoa, né? Esquece. É balela, aquilo é contos de fada. Somente um Deus pode saciar o teu Deus. Deus não pode simplesmente empurrar o pecado para debaixo do tapete. Mas Ele deve lidar com isso porque Ele não é um juiz corrupto. Mas Ele é um juiz justo de toda a terra. Deus puniu seu Filho como substituto do seu povo, para que seu povo possa ser perdoado e dada a justiça de Cristo. Desta forma, Deus é justo e o justificador daqueles que acreditam no Filho. Por isso, irmãos, que no grande dia só terá duas filas: daqueles que foram comprados pelo sangue e daqueles que não foram comprados. Porque a ira de Deus, que ainda está em vigor, está sobre aqueles que não creem, sobre aqueles que rejeitam o Filho. Então, amados, este amor de Deus, essa justiça de Deus é reta. É reta. Deus não varre pecados para debaixo do tapete. Amém, irmãos? Fique claro para nós como enxergamos o amor de Deus e a justiça de Deus nessa igreja, conforme a nossa confissão. Porque ali está bem claro: Ele não terá o culpado por inocente. Não terá. Tá bom? Até aqui tranquilo, gente? Querem comentar alguma coisa? Como que vocês têm visto?
Como é que está a justiça de Deus hoje? Na sociedade, na sua família? É isso, irmã. Às vezes Fica, né? Temos que estar aí atentos, né, irmãos, para os atributos de Deus. Pode passar. Eu coloquei aqui, né, os salmos que já lemos. Salmo 5, versículo 6. Salmo 11, 5. E Naum 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. A paciência de Deus, a longanimidade, que é ser tardio em irar-se, que é outro atributo de Deus, é o que os ímpios fazem uso de uma maneira displicente, achando que nada acontece com eles, então está tudo certo. Ou muitos falam, mais tarde eu penso nisso, mais tarde eu penso em ser cristão. Eles estão utilizando a misericórdia como de Deus e da paciência de Deus. Ou seja, eles estão cada vez mais acumulando ira para o dia a dia. Eu gosto de falar desse exemplo, né? Como John Wesley. Por quê? Um cristão, ele não pode se contentar que a sua vida esteja tudo correto, tudo certo. Tem alguma coisa errada. Se está tudo tranquilo na sua vida, alguma coisa está errada, irmão. Aí eu, lembrando de John Wesley, ele pregou em certa cidade, não aconteceu nada. Ninguém perseguiu ele. Ninguém questionou a pregação dele. Aí, tem alguma coisa estranha. Aí foi orar. Se ajoelhou no pé de uma árvore, começou a orar. Deus, eu acho que a minha pregação foi muito humanística, agradou muitas pessoas. Aí logo veio uma pedra, jogaram uma pedra nele, né, Vitor? Aí, glória a Deus, agora está tudo certo, né? Irmãos, um crente não pode se contentar com uma vida tranquila. Se nós somos o sal dessa terra e a luz deste mundo, que vive em trevas, quais são os dois efeitos? Ou você traz as pessoas para perto de você, ou eles vão querer te repelir daqui. Esse mundo vai querer te cuspir fora. Então, se sua vida está tranquila, comece a orar mais. Tem alguma coisa errada, né? Um cristão vive através de problemas e tribulações. Pode passar. E aí entramos no segundo parágrafo, correto? Da nossa confissão. Deus possui toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança, e de si mesmo, Ele é todo suficiente para si. E não possui necessidade de quaisquer criaturas que Ele fez, nem delas deriva glória alguma, mas apenas manifesta sua própria glória em, por, para e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, de quem, por quem e para quem são todas as coisas, e Ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por elas, para elas ou sobre elas, tudo o que lhe apraz. Todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele. Seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, assim como nada para ele é contingente ou incerto. Ele não é pego de surpresa, tá? Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus comandos. A Ele é devido da parte de anjos e homens todo culto, serviço e obediência, que como criaturas eles devem em relação ao seu Criador, e tudo quanto mais Ele se agrada em requerer deles. Ou seja, tudo isso fala da autossuficiência de Deus. É isso que a nossa confissão fala, tá? Você só não vai encontrar esses títulos, porque foi eu que coloquei aqui. Bom, mas um tema para esse parágrafo é a autossuficiência de Deus. Deus precisa de você, irmão? Do seu louvor, do nosso culto. Precisa? Então por que cultuamos a Deus então? E aí? Por que estamos aqui? Se Ele não precisa desse culto, por que estamos cultuando Ele? E aí lá? O que você acha? Hã? se trata dele, não da gente. A gente precisa.
Então a gente vem para receber algo aqui? Não. E aí? A gente cultua ele porque ele é o Deus. O que lhe é devido. Cultuamos, estamos aqui reunidos, porque isso é o que lhe é devido e prescrito na sua palavra. Mas significa que ele precisa disso? Não. Significa que viemos aqui para receber algo? Culto é para receber? Não. Culto é para celebrar aquilo que Deus é, as suas obras, principalmente Cristo. Exatamente. Amém, irmãos? Segundo parágrafo, então autossuficiência, rapidamente. Pode passar. Deus está dentro e para si mesmo autossuficiente, porque Ele tem toda a vida, glória, bondade e bênçãos, sem depender de qualquer outro. O A.W. Pink, no seu livro Atributos de Deus, ele fala sobre a solidão de Deus. Ele coloca um dos atributos com esse nome, a solidão de Deus. E lá ele diz o seguinte, irmãos, para a gente pensar. Antes de que Deus criasse qualquer coisa, qualquer anjo, qualquer homem, aonde que ele estava? Na eternidade. De que forma? Ele é a Trindade. Tá, e aí? Ele estava lá, ele olhava para Jesus, o Espírito Santo estava ali também, e aí? Como é que ficava isso? Ah, tá faltando algo. Ele ficava assim? São plenamente satisfeitos Plenos. Então você pensa, né, com isso. Se ele não precisava, estava pleno, antes de criar qualquer coisa, qualquer átomo, aí você pensa, por que ele foi se envolver com essa de criar o mundo? Você, se fosse Deus, entrava nessa? E aí? Uma boa pergunta. Se ele era pleno, se ele não precisa de nada, por que ele foi criar o mundo e criaturas? Manifestar a sua glória. Seu amor, seus atributos. Tudo é algo natural de Deus. Ele criou como uma manifestação do seu próprio amor, que é a sua natureza. É nisso que eu penso, irmãos. Que mesmo que uma pessoa vá para o inferno, ela está glorificando o nome de Deus. Você sabia disso? Por quê? Porque ali, um vaso de ira, e será um exemplo claro dos atributos de Deus manifestos diante de toda a humanidade. Se existe alguém beneficiado em tudo isso, não é Deus, porque Ele é autossuficiente. O único beneficiado em toda essa criação do universo, anjos e homens, somos nós mesmos. Nós é quem contemplamos Ele. Toda dificuldade de entender isso é porque transformaram Deus em homem. A sua imagem. Não a imagem de Deus, a nossa imagem. Corrompida. Então, colocamos Deus, né, como injusto muitas vezes. Como um Deus que não ama. Como um Deus que é cheio de cólera. Por quê? Porque nossa visão de Deus está completamente errada. Saiba que o atributo da autossuficiência de Deus é algo que deveria nos esclarecer muitas coisas. Principalmente com essa pergunta. Se Ele é autossuficiente, por que Ele criou a humanidade? Os únicos beneficiados em tudo isso somos nós. Cristo, a cruz, a obra vicária, é a manifestação do seu amor, da sua justiça. Para quem? A nós. Podemos contemplar a obra dele, quem ele é. Ele não precisava, irmão. Ele já estava pleno durante uma eternidade. Sem você, sem a mim, sem ninguém. Ele não precisa de nós. Mesmo sua glória não é derivada de nenhuma criatura. Em vez disso, ele manifesta a sua glória em, por, para e sobre a criatura. O que damos a Deus é glória atribuída. Se você glorifica, se você é um crente verdadeiro, se você anda certinho, tem uma vida reta, você fala, estou glorificando a Deus. Mas em que sentido? Você está glorificando com aquilo que lhe foi atribuído. Ou seja, se você glorifica é porque Ele depositou a própria glória dEle, a própria retidão dEle, a própria santidade dEle em você. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Nada. Então não se vanglorie, irmão.
Principalmente os pastores, né? Oh, agora eu sou um erudito. Agora eu sei todas as doutrinas, já li 3 sistemáticas, já sei tudo sobre Deus. Esse aí já não pode aqui, porque acabamos de estudar na confissão que Deus é incompreensível, né? Já não vai se encaixar aqui. Então, irmãos, tudo que nós somos, e se realmente tem algum valor naquilo que fazemos, isso é glória atribuída. E não sua. Não sua. Em nada. Não aumentamos sua glória, reconhecemos e somos alterados por ela. Como disse o parágrafo 1º, ele é mais absoluto, o que significa que ele é a base de todo o ser e de toda a realidade. Por causa dessas coisas, sobre este grande Deus, todas as suas criaturas devem lhe adoração, serviço e obediência. Por isso que estamos cultuando. Por isso que estamos cultuando ele. Vou ler de novo. Ele é absoluto, o que significa que ele é a base de todo o ser e de toda a realidade. Então eu estou inserido naquilo que é a glória, que é os atributos dele. Eu olho para tudo, em todo lugar, eu vejo Deus. Então eu me reúno com as pessoas que reconhecem isso em Cristo Jesus e lhe retribuo a glória que ele próprio me deu, que ele me contemplou. Por causa dessas coisas, sobre este grande Deus, todas as suas criaturas devem lhe adoração, serviço e obediência. Mais importante, isso é que eles devem a ele, como criaturas, devem ao Criador. Eles não devem essa obediência e adoração a ele quanto ao Redentor, mas pelo fato de que são suas criaturas, por terem sido criados por ele. Eles devem adorar e obedecê-lo como Criador. A obrigação de adorar e obediência não vem apenas de Deus como um Redentor. Ah, não é porque ele me salvou que eu o adoro. Porque ele te criou. Você está inserido na onde ele colocou as suas digitais. Você está inserido no mundo dele. Na sua própria obra. Muitos falam, eu cultuo a Deus porque Cristo me comprou na cruz. Não que esteja errado. Lembra, eu nunca vou me esquecer do exemplo que meu irmão deu lá, o surfista lá olhando o mar, contemplando toda aquela natureza, e falou, preciso dar um passo a mais. Preciso conhecer esse Criador. E aí ele foi buscar. Então, amados, o fato de estarmos aqui é porque estamos inseridos em adoração, rendidos diante de um Criador, primeiramente. Claro que a obra de Cristo somos eternamente gratos a Deus. Pode passar. E entramos no tema dele, a Santíssima Trindade. Até aqui, gente, tranquilo? Tudo certo? O que vocês estão achando da confissão? Boa? Completa? Estamos só no capítulo 2. Só no capítulo 2. Dá uma importância para quem. É muito importante para quem está na igreja, porque pode explicar para quem perguntar, né? Por exemplo, no que você acredita, por que você cultua a Deus, por que você está lá direto na igreja. Você sabe por quê, sabe explicar. Podemos chamar essa confissão de uma teologia sistemática? Podemos, Edson? Uma teologia sistemática. Que temos ali, irmãos? A sistematização das doutrinas a qual cremos. Olha lá. Tudo que estamos aqui abordando, sabe como é que eu preparo essas aulas aqui, irmão? Com os livros de teologia sistemática aberta. Porque tudo que tem lá na teologia sistemática, claro que eu pego de batistas, né, presbiterianos, porque a confissão de Westminster é a nossa avó, tá? Então eu pego lá as teologias sistemáticas e começo a elaborar tudo que está aqui. Olha o que diz o terceiro parágrafo. Santíssima Trindade. Em seu ser divino e infinito há 3 subsistências: o Pai, a Palavra, ou o Filho e o Espírito Santo. De uma só substância, poder e eternidade. Cada um possuindo completa essência divina.
E ainda assim, a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Todos infinitos sem princípio de existência. Portanto, um só Deus que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas em relações pessoais. Esta doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Então está aqui o texto base sobre a Trindade. O que a nossa confissão fala sobre a Santíssima Trindade, tá bom? É o terceiro parágrafo do capítulo 2, tá? Então um dia, se alguém perguntar, como é que vocês enxergam aqui a Trindade? Você vai lá no capítulo 2, parágrafo 3, está aqui. Bom? Vamos abordar um pouco isso. Pode passar. Primeira coisa, vocês veem constantemente eu falar aqui essa questão de essência, substância, correto? Mas você sabe definir? O que eu estou querendo dizer quando eu falo essência e substância? O que eu quero dizer quando eu falo a pessoa de Deus? Deus é uma pessoa? O que é isso? Como é que fica a metafísica dessa aí, Felipe? Que Deus é uma pessoa? O que eu quero dizer com isso? Então nós precisamos, primeiramente, irmãos, definir os termos utilizados. Tá? Essência e substância. Vamos lá. Antes de prosseguir, é essencial ter uma boa compreensão do que os termos relativos à doutrina da Trindade significam. Esses são os termos que estão sempre associados à doutrina como ser e pessoa, por exemplo. O ser de Deus, a pessoa de Deus. A enciclopédia da literatura bíblica, teológica e eclesiástica define a essência como essentia de essence. O antigo artigo particípio, na verdade, aqui é artigo particípio. De esse a ser. Um termo em filosofia correspondente a ousia. Ousia, guardem essa palavra. Que em grego. E às vezes a natureza. Às vezes ao ser ou substância em inglês. Então tudo que eu falo de essência e substância, quando você ler alguma teologia sistemática, você vai encontrar esse termo. Ousia. Tá? Eu vou desenhar aqui já, para que os irmãos entendam, né? A questão da Trindade, quando eu falo. Aqui, irmãos, não sei se vai dar espaço aqui, mas aqui é onde ficaria a ousia. Correto? Ousia. Por quê, irmãos? Estamos aqui com a figura do Pai, Filho e Espírito. Três seres subsistentes que compartilham da mesma ousia. Então, quando eu falo de substância e natureza, pode prosseguir, Isadora, que vai definir mais. Olha lá, isso falando, é aquele que constitui a natureza particular de um ser ou substância, ou de um gênero, e que distingue de todos os outros. Vocês percebem que aqui nessa ilustração, apesar de serem seres diferentes, eles são compartilhados em uma mesma essência e substância? É isso que eu quero dizer quando eu falo essência e substância. Só que dentro dessa ousia, o que está aqui, irmãos? O que está nessa ousia? Quem ajuda aí? O que está nessa substância e essência de Deus? Qual que é a essência de Deus, irmãos? Qual que é a essência de Deus, irmãos? Deus é? Espírito. Então todos são espírito? O que mais? Santo? Não. Essência. Essência.
Quando eu falo de essência, pense, irmãos, atributos. Todos? Comunicáveis e incomunicáveis? Sim, todos. Quando eu falo de ousia, eu estou inserindo aqui nessa seção todos os atributos de Deus. Substância, essência. O Pai tem, o Filho tem e o Espírito tem. Tudo. Tudo em comum. Ah, o Espírito Santo tem o mesmo poder que Deus? Sim, o mesmo poder que Deus. Jesus é equivalente a Deus em onisciência? Sim, Ele é. Eles compartilham da mesma essência, ou seja, ousia. Portanto, as palavras substâncias, ser, natureza e ousia, quando usadas em discussões teológicas sobre a Santíssima Trindade, referem-se ao ser de Deus, refere-se à natureza de Deus, refere-se ao que faz Deus, Deus. O que torna Deus, Deus? Justamente seus atributos, correto? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é sábio, extremamente sábio, sapientíssimo. Tudo aquilo que define Deus é questão de substância, é questão de essência. Deus é uma essência, substância, natureza, ousia. O ser de Deus é a resposta para a pergunta de o que é Deus? Quando o Jojo perguntar, o que é Deus? Quando a Nadassa perguntar, ou a Catarina, né? O que é Deus? Quem criou Deus? Isso é uma outra pergunta que vai entrar aqui. Mas o que é Deus? Aí você vai falar, Deus é todos os atributos, onipotente, onisciente, é toda a sua natureza. Aí você pode até fazer esse desenho que fez, para explicar. Correto? Deus é o ser eterno e supremo. Agora, nós voltamos para responder a pergunta, de quem é Deus? Tá? Questão da substância. Entenderam? O que é a essência de Deus? Certo? Entenderam? Essência, substância. Vocês estão entendendo isso, acho, no seminário, né? Acho que ele falou alguma coisa, né? Sobre essa questão. Pode passar, Isadora. Olha lá, definindo o termo pessoa agora. As palavras pessoa, que é agora hipóstase, subsistência, são também sinônimos um dos outros. A Enciclopédia de Literatura Bíblica, Teológica e Eclesiástica define hipóstase como, olha lá, no grego clássico, hipostasis, substância. Aí você pode falar, hipostase é substância também? No grego, sim. Aonde que começou a mudar isso nas discussões? Isso aqui gerou muita confusão, tá? A utilização desses termos na definição da Trindade. Mas calma lá. É um termo grego que pode se referir à natureza de algo, ou a uma instância em particular daquela natureza. Durante as controvérsias cristológicas e trinitárias, nos séculos 3 e 4, o segundo significado prevaleceu no uso da doutrina. O termo passou a ser um sinônimo da palavra latina persona. O indivíduo de uma natureza racional, a partir do século IV, passou a ser contrastado com o termo ousia, como significando realidade individual, nos contextos cristológicos e trinitários. Ou seja, quando você pegava o termo grego, gerava muita confusão. É aí que veio as heresias de Ário, né, que desconsideravam a Trindade. E eles tinham algum embasamento, que era a definição dos termos. Por isso que teve que ter concílios, a igreja se reuniu, o concílio de Nicéia foi um deles, de Constantinopla foi outro deles, que abordou o tema da Trindade para redefinir os termos. Aí o termo hipóstase ficou como persona no latim, que é indivíduo, e não mais substância. Porque o termo ousia e hipóstase estavam sendo sinônimos até então. É aí que gerou toda a confusão na igreja quanto à Trindade. Entenderam, irmãos? Então você precisa estudar um pouquinho quando você for fazer a provinha lá, para pegar algumas teologias sistemáticas. Isso às vezes tem na internet também, né? Você pode fazer uma pesquisa. Irmãos, e pesquise o termo hipóstase e ousia. No YouTube tem bastante também vídeo sobre isso, tá bom? E vai explicar, vai falar
para que você defina claramente. Eu vou perguntar lá, hein? O que é o termo ousia e hipóstase? E qual foi a controvérsia gerada na definição desses termos? Aí você vai escrever, tá bom? Beleza? Nem fizeram a prova ainda, né? A última. Nada? Nada? André, só para esclarecer, ousia teve essa divergência porque foi traduzido para palavra latina persona, né? Depois, né? E depois. Porque ousia, na verdade, significa os atributos, né? Isso. Substância. Substância. Certo. Aí, no caso, hipóstases da substância. E depois ousia seria isso também. Exatamente. Os dois termos, no grego, hipóstases e ousia, eles traziam o mesmo significado dentro da palavra. Se você consultar o dicionário grego, se você estudar um pouco o grego, você vai ver que muitas palavras têm vários significados. Entendeu? E hipóstase e ousia traziam o mesmo significado dentro das mesmas palavras. Ou seja, isso trouxe confusão. Falando que, qual que era o embasamento agora para os ários, né? Os arianos? Não se trata de pessoas diferentes. É a mesma pessoa. Porque o que veio definir realmente as pessoas diferentes, a subsistência do Pai, do Filho e do Espírito, foi justamente trazer o significado correto para a hipóstase que você encontra na Bíblia. Correto? Entendeu? Então depois eles pegaram com base no latim e aí ressignificaram o termo hipóstase. Ousia continuou mesmo. Agora Tá? a hipóstase mudou e foi traduzido para persona. A persona, que é indivíduo. Entendeu? É isso que aconteceu. E foi essa a divergência. Tá bom? Se você estudar o arianismo, você vai se deparar com isso. Né? Da onde que veio essa confusão, da onde que eles começaram a argumentar. Tá bom? Aqui tranquilo, pode passar. E a Trindade paramos aqui. Tá bom? Então até agora, só definimos os termos. Estudem, irmãos. Pesquisem, se aprofundem. Leiam a confissão de fé. Tá? Vocês precisam ler a confissão de fé. Porque todos esses termos aí estão lá. Vou dar rapidinho só no parágrafo 3 agora. Isso aqui eu tive que pesquisar, tá bom? Porque é um tema muito complexo. Olha o que está escrito aqui. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. O Filho é eternamente gerado do Pai. Que confusão que pode trazer isso aí na nossa confissão? Que está aí. Qual que é a confusão que pode gerar? Ele é criatura. Se você não souber definir o que é esse gerado aqui, você vai ser pego na esquina. Vai ser pego. Então, olha, você tem que ler a confissão pausadamente, analisar os termos empregados, assim como fazer na sua Bíblia, tá bom? Então toma cuidado, porque cada coisa, isso aqui foi feito com muita cautela, irmãos, com muito cuidado, por isso que eu trouxe a história da nossa confissão de fé, tá bom? Então toma cuidado. E esse tema aqui é muito bom para que a igreja estude. Mas por enquanto, fica com esses dois termos aí, hipóstase e ousia. Tá? Veja alguns vídeos, tá bom? Essa faz